O respeito voltou. O Coutinho chegou. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados, ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Já vou pedindo para você aí, né, deixa o seu like, não quiser também não deixa o like, se inscreve, se não quiser também não precisa se inscrever, mas aqui, né, fica aí o registro, fica a mensagem, né, gente? Brincadeiras à parte, uma ótima noite para todos vocês nessa segunda-feira. Meus amigos, já estamos aí no meio de julho, né? Muita coisa importante que nós vamos falar do nosso Vascão. O Vasco que entra em campo na próxima quarta-feira, né? A nossa equipe viaja nessa próxima terça-feira, ali no finzinho da tarde para o início da noite, em direção à capital Goiânia, né? Na capital do estado de Goiás, o estado lindo, diga-se de passagem, né? Para enfrentar o Atlético Goianiense lá na Arena do Dragão, em seus domínios. Fato é que o Atlético Goianiense até o momento é a única equipe na competição da Série A do nosso futebol que ainda não venceu, atuando, jogando em seus domínios. Vamos falar dessa situação, vamos falar de jogador. Alex Teixeira foi anunciado oficialmente. Felipe Coutinho já completa 5 dias de trabalhos treinando no CT Moacir Barbosa. Time 10, Dimitri Payet e Coutinho, né? Já vem ali se conectando, uma sinergia no treino, amizade, resenha, né? Bate-papo, abraço, assistência do Coutinho, gol do Payet, enfim. Vai falar dessa situação também, vamos falar de outros jogadores especulados no Vasco, vamos falar de basquete, a polêmica, né, envolvendo aí o nome do Ramon Dias, né, que colocou a boca no trombone aí nessa segunda-feira lá na sua coletiva de imprensa no Corinthians. A gente vai repercutir, eu vou colocar para vocês o trecho do Ramon Dias falando sobre o Vasco, não teria recebido valores, uma série de situações ali. Então é o seguinte, acompanhe o nosso vídeo até o final, vamos falar de muita coisa importante do nosso clube, tá, galera? Olha só, logo de cara então, dando início aqui ao nosso conteúdo, eu quero mandar um abraço pra rapaziada, pra galera que assistiu nosso conteúdo de ontem, né, rapaziada, e as meninas também, né, pra quem assistiu nosso conteúdo de ontem, né, quero pedir desculpa pra vocês, porque eu me equivoquei, eu errei, errar é humano, né, se até computador dá erro, né, pois bem, eu que sou de carne e osso, não seria diferente. Ontem eu errei, eu me enganei, quando a gente falou, quando eu falei ontem aqui, dos 50 anos, do primeiro título do Campeonato Brasileiro do nosso Vasco, né? Eu falei que o Antônio Lopes era o treinador, eu falei errado, inclusive até esqueci de colocar a foto do Antônio Lopes, eu peço perdão a vocês, agora sim, né? Hoje eu coloquei na tela para vocês verem a foto do Antônio Lopes com a camisa comemorativa em alusão aos 50 anos do nosso Brasileirão. Fato é, gente, fato é, o Antônio Lopes não era o treinador, tá? Não era outro treinador, tá? Ele não era o treinador, mas é o seguinte, o Antônio Lopes em 74, para quem não sabe, é uma curiosidade até legal, tá? Ele era comissário de polícia, tá? Isso mesmo, ele era comissário de polícia. Ele foi convidado para ser ali auxiliar, né, auxiliar de um preparador físico do Vasco. Na época ele aceitou e deu certo, né? Com isso ele conquistou o primeiro título brasileiro, primeiro título dele, trabalhando pelo Vasco como auxiliar técnico, tá? Então, só para ficar a correção, não era o Antônio Lopes o treinador naquela ocasião, mas o Antônio Lopes era assim, ele era da comissão técnica, tá, gente? Ele era auxiliar técnico. Só para ficar o registro aqui, eu peço perdão a vocês. Ele se fez presente no almoço em São Januário, né? Ganhou camisa comemorativa do Vasco, mas ele não era o treinador. Peço perdão a vocês porque eu me equivoquei. Tá bom, galera? Dito isso, vamos começar falando aí do atleta anunciado oficialmente. É claro, não era segredo pra ninguém, né? Como diria o carioca, ainda, né? Não era segredo pra ninguém, que o Alex Teixeira já estava acertado com o Vasco. Inclusive o Vasco tá anunciando aí um dia após o outro jogadores, que é para dar uma moral para cada atleta, né? Num dia foi o Coutinho, aí passou um dia, veio o Souza, aí hoje, né, veio aí o anúncio do Alex Teixeira e assim por diante, que é para dar uma pausa também nos acontecimentos do clube. Fato é que ele foi anunciado, Alex Teixeira que estava retornando ao Vasco após voltar do próprio Vasco, né? Ele estava no Vasco até o fim do ano passado, no início desse ano, o Vasco preferiu não renovar o contrato com ele, onde ele ficou sem clube. Recebeu sondagens de alguns clubes do futebol brasileiro, mas não quis
assinar aí inicialmente com nenhum outro clube. Com isso, né, com a volta do nosso querido Felipe Coutinho, com a volta do Souza, né, o Felipe Coutinho sugeriu a volta do Alex Teixeira. Alex Teixeira então foi anunciado como novo atleta do Vasco, foi firmado o contrato até o fim do ano que vem, tá? Isso mesmo, gente, o contrato do Vasco com o Alex Teixeira é até dezembro de 2025. Só para ficar o registro, na última passagem dele aqui, 22 e 23, né, foram 52 jogos e 7 gols, tá? Lembrando que com o Ramon Dias, a gente vai falar do Ramon Dias daqui a pouco, ele não teve muito aproveitamento, não foi muito utilizado, ganhou poucos minutos com o treinador argentino, juntamente com seu filho Emiliano Dias. Fato é que agora Alex Teixeira ganha mais uma chance na sua terceira passagem pelo nosso Vasco da Gama, tá ganhando sim mais uma chance para mostrar, né, sua qualidade, sua técnica, né, seu bom 1 contra 1, né, a sua característica de finalizar bem de fora da área, né, ele deixou o Vasco, né, na primeira vez quando ele foi jogar na Europa, ainda novo, ali com 17, 18 anos, na verdade, né, fazendo tudo isso e voltou. Quando teve essa volta, a gente esperava algo mais, mas não aconteceu. Mas é bem verdade que ele chegou numa Série B, num elenco muito limitado, e o treinador, quando a gente subiu, o Ramon Dias, não deu tanta rodagem para ele, né. Fato é que há quem diga que o Alex Teixeira tá voando fisicamente, tá? Pessoas próximas ao atleta afirmam que ele tá fisicamente voando, tá? Ele se preparou e se preparou muito, né? Assim como o Souza, né? Ambos entendem que é um grande desafio, porque agora eles vão ter que mostrar para mais de 25 milhões de torcedores do Vasco espalhados mundo afora que eles têm condições de vestir a camisa do nosso clube e jogar em alto nível, né? Novamente, né? Então é um grande desafio. Vamos esfregar as mãos para que dê sorte, né? Para que dê tudo certo para Alex Teixeira aqui no Vasco. O fato é, ele vai jogar com a camisa número 90, tá, gente? Isso mesmo, cerca de 50 a 60% dos torcedores que vem participando das enquetes aí nas redes sociais aprovam, né, a volta, o retorno de Alex Teixeira ao nosso Cruz Maltino, tá, gente? Só para ficar o registro, então. Bem bacana essa situação. Agora é o seguinte, eu vou tentar colocar para vocês um trechinho, né, do anúncio oficial do Alex Teixeira divulgado pelo Vasco nessa segunda-feira. Caso esse trechinho não apareça aí, eu fique aqui e volte logo de cara, é porque a gente tomou um direito autoral. Mas se der para vocês assistirem, vai ficar aí. Então acompanhe e eu já volto. Show de bola, né, gente? Bem bacana. Então eu só tenho a dizer boa sorte, né, ao cria da base do Vasco, Alex Teixeira. E outra coisa, né, como eu já falei, uma coisa é jogar numa Série B com um elenco limitado, tecnicamente, fisicamente, é jogar numa Série A naquele time recém-montado com o Maurício Barbieri, aquela loucura toda, né? Outra coisa é pegar esse Vasco agora com o Felipe Coutinho, com o Verratti, com o Payet, né, com o Adson jogando bem, até com o Matheus Carvalho também jogando bem, com o Lucas Piton, né? Vai dar uma outra cara. Acredito eu, a gente torce para que dê, né? Vamos torcer para que dê certo, né? Fato é que o Alex Teixeira deve ganhar algo em torno de 150 mil a 200 mil reais por mês de salário, tá? Não só ele, mas também o Souza, tá, gente? Isso mesmo. Agora, eu quero falar com vocês aqui, mudando de assunto, né? Sobre, deixa eu ver, sobre o Coutinho, né? O Felipe Coutinho, como eu já falei, segue treinando. Nessa segunda-feira foi o 5º dia consecutivo de trabalho do nosso querido Felipe Coutinho. Fato é, gente, que existem pequenas possibilidades, tá? De que ele possa viajar com o elenco rumo à capital Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense, mas a chance é bem remota, mas ainda não está 100% descartado, pelo menos até o momento que eu estou gravando aqui para vocês. Caso haja alguma atualização, daqui a pouco eu vou colocar umas situações aqui no vídeo, na hora que eu for, antes de subir esse vídeo pro YouTube, né? Aí eu atualizo vocês aqui no rodapé da tela. Valeu, galera? Olha só. Agora uma outra situação envolvendo essa galera é que após a chegada do Coutinho, a permanência do Payet, a volta do Souza e a volta do Alex Teixeira, né? O clima dentro do Vasco é muito leve, é um clima de alegria, é um clima de amizade, é um clima de grupo, né, de muita vascainidade, de vontade de trabalhar, de correr, de se doar, de se concentrar, de ouvir aquilo que o professor e a comissão técnica está passando, né, a galera ali no CT Moacir Barbosa vem passando um feedback pra gente bem legal, de que o clima no CT tá dos melhores possível, todo mundo sorridente, todo mundo alegre, com vontade de trabalhar, chegando até um pouco antes do horário, ficando até um pouquinho a mais ali se deixar, todo mundo correndo, se doando,
voando, né? Enfim, os goleiros trabalhando bastante, os laterais trabalhando bastante, os zagueiros muito focados, concentrados, os atacantes, né, com aquela alegria, com aquela leveza, que a gente sabe que o meio-campo e o ataque tem que jogar leve, tem que jogar alegre, né? E aí a parte de defesa e os goleiros tem que jogar ali com mais seriedade, mais concentração, mas é muito bacana, muito legal, todo mundo com a energia lá em cima, né? O clima muito bom. Para quem tava tentando tumultuar os bastidores do Vasco, inventando historinha de Payet, ontem levantaram até fofoquinha do Souza com o Zé Gabriel, não sei o que, enfim, o clima no Vasco, graças a Deus, é muito bom, a informação que nós temos no primeiro momento, tá, gente? Agora, já pegando o gancho, eu ia até falar depois do jogo, né, entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense, mas eu vou pegar o gancho e já vou falar de uma vez dessa situação, tá, gente? Olha só, como eu já falei pra vocês, né, o Vasco viaja, né, nessa próxima terça, no fim da tarde da terça, pro início da noite, rumo à capital Goiânia, tá? E é o seguinte, o Centro Cultural do Vasco da Gama, Candinho, né, localizado no centro do Rio de Janeiro, na zona portuária, né, na rua Sacadura Cabral, número 345, no bairro da Saúde, vai exibir essa partida entre Atlético Goianiense e Vasco no telão, tá? Então você que vai estar no Rio aí, no centro do Rio, vai lá, né, se faça presente para assistir esse jogo do Vascão, né, emanando boas energias e torcendo lá no Candinho, onde o nosso Vasco foi fundado, né, gente? Bem bacana. Fato é que o nosso elenco, como eu já falei, segue trabalhando, segue treinando aí, né, gente? Segue, né, se esforçando ao máximo para representar, né, a nossa camisa dentro de campo na próxima quarta-feira. Existe uma expectativa aí de que talvez Payet possa voltar, talvez Souza possa voltar, possa reestrear, talvez o Coutinho, não sei, vamos aguardar, pouca possibilidade, mas existe, tá, gente? Nosso elenco segue se preparando, Rafael Paiva teve uma valorização salarial, como eu já tinha falado para vocês há alguns dias aqui no canal. O tempo é o dono da verdade, a gente fala as coisas, passa alguns dias, as coisas se concretizam. Eu já tinha falado isso para vocês, mas só para confirmar, recebeu ali uma valorização. O que é isso, Álvaro Silva? Um aumentinho, né? Porra, o cara tava trabalhando na base, no sub-20, agora é treinador do profissional do Vasco da Gama, tá indo de vento em polpa, treinador do Coutinho, treinador do Payet, não dá pro cara ganhar salário de sub-20, juvenil, né, galera? Não tem condições, né? Então o Vasco com isso deu uma valorizada do nosso querido treinador Rafael Paiva, tá, gente? E é isso então que a gente tinha pra falar da partida nesse primeiro momento. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês, já falamos de alguns jogadores aqui, né? Falamos da volta do Alex Teixeira, eu fiz a correção de um erro que eu cometi no vídeo de ontem, falamos do Coutinho, né? Outro atleta que segue treinando com o elenco é o Emerson Rodrigues, tá? Isso mesmo, o colombiano Emerson Rivaldo Rodrigues até chegou a postar na sua rede social brincando ontem à noite. Caso a Colômbia vencesse a Argentina na final da Copa América, né, ele até voltaria com a sua ex-namorada. Então, Emerson Rodrigues não precisa voltar porque perdeu, né, deu ruim, acabou dando para a Argentina, né, acabou dando ali para a galera do Messi, né. Mas brincadeiras à parte, o atacante, né, o nosso ponta direita, ponta esquerda, vem treinando com o elenco e muito alegre também, muito feliz, tá, em estar jogando no Vasco da Gama. Agora eu quero falar com vocês aqui de uma outra situação que é sobre o Paulinho, né, que joga no Galo Mineiro, né. É o seguinte. Quando o Coutinho foi anunciado no Vasco, vários jogadores fizeram um vídeo ali, né, dando força, parabenizando a volta do Coutinho aqui pro time de coração dele, né. Fato é que o Paulinho, cria da base do Vasco, todo mundo sabe que ele sempre foi Vasco, né, só não veio jogar no Vasco ano passado porque a 777 achou que era muito caro, 900 mil, 1 milhão de reais por mês, enfim. E aí, no vídeo que o Paulinho falou, mandando um abraço pro Coutinho, ele falou, né, nosso Vascão, não sei o que lá. Parece que ele levou um puxão de orelha lá da diretoria do Galo Mineiro, tá? Enfim, fato é que ele está completando aniversário nessa segunda-feira e o Vasco da Gama, né? Não é bobo nem nada. Vasco da Gama foi lá e parabenizou nas redes sociais o nosso querido cria da base Paulinho. Então, meus parabéns, Paulinho. Olha só, se os caras estiverem falando muito na sua orelha aí, estiverem achando ruim de você ser Vasco, agora não tem mais 777 não, Paulinho. Liga pro Pedrinho, pô. Fala pro seu empresário ligar pro Pedrinho. Paulinho, nós estamos precisando de ponta esquerda. E você cairia como uma luva nesse ataque do Vasco do lado do Verratti, Adson, Coutinho, Payet, até o próprio Alex Teixeira. De repente disputaria vaga. Com certeza o Alex Teixeira inicialmente seria banco pro Paulinho, mas seria ótimo, né, Paulinho? Então, tá ruim aí? Puxaram a sua orelha? Estão achando ruim que você é Vasco? Liga pro seu empresário. Fala pra ele ligar pro Pedrinho. Aproveita que a janela tá aberta. Só que eu acho que não dá, porque eu acho que ele já jogou mais de 6 jogos, né? Mas, gente, é isso, tá? Brincadeiras à parte, vamos lá. Olha só, eu quero falar do contrato do Felipe Coutinho. Vocês lembram que a gente falou a situação, né? Muita gente falando assim, contrato do Vasco com Coutinho tem uma cláusula de 100 milhões de reais para o Flamengo não contratar. Eu ainda falei aqui no canal, falei, olha, é muito estranho uma cláusula só impedindo o maior rival aqui do Rio, tá? Porque uma que o Coutinho não quer jogar lá, já deixou claro,
né? E outra, o problema não é o maior rival, o problema eu já falei, o problema é o Textor do Botafogo, o problema de repente é o Pedrinho BH do Cruzeiro, o problema de repente é a Leila Pereira no Palmeiras, o problema de repente é o Júlio Casares lá no São Paulo. Vocês entendem o que eu tô falando? Pois bem, eu já tinha até comentado com a galera que eu conheço aqui, que eu achava que essa cláusula valia para o futebol brasileiro. Há quem diga, né, havia quem dizia, né, que olha só, não, isso aí era só em relação ao Flamengo. Eu ainda achei estranho, falei, mas só o Flamengo? Tem muita gente que tem condição de contratar o Coutinho, né? Pois bem, hoje, tá, o jornalista Gilmar Ferreira, que trabalha no jornal o Extra, tá, divulgou uma reportagem falando dessa situação. Acompanha a manchete na tela. Cláusula no contrato de Felipe Coutinho dá preferência de compra ao Vasco e não cita rivais, no plural, rivais, tá, gente? Só para pincelar aqui, seriam 20 milhões de euros a multa, atualizado, corrigido na cotação atual do euro nessa segunda-feira, seria algo em torno na casa de 118 milhões de reais e 400 mil, mais ou menos nessa casa, tá? Agora, é o seguinte, eu vou ler a reportagem divulgada pelo Gilmar Ferreira por completo para vocês entenderem essa situação do Coutinho, tá, gente? Então, bora lá. O Vasco não fez nenhum contrato que sequer mencione o Flamengo na operação de empréstimo de Felipe Coutinho ao Aston Villa da Inglaterra. E era bem óbvio de se imaginar isso, uma vez que os direitos econômicos seguem em poder dos ingleses. Mas, enfim, existe sim a cláusula de proteção ao clube, no caso do surgimento de alguma oferta ao Aston Villa na vigência do empréstimo, mas ela não cita nominalmente esta ou aquela instituição. 3 pontos, reticências. Apenas fixa em 20 milhões de euros, cerca de 118 milhões de reais, o valor a ser pago pelo Vasco no caso do surgimento de alguma oferta oficial acima deste valor pelos direitos de Coutinho. Segue aí o restante da reportagem. Traduzindo, se qualquer clube do mundo quiser contratar Felipe Coutinho, ao final do empréstimo ao Vasco, os vascaínos têm a opção de ficar com o craque em definitivo, pagando ao Aston Villa os 20 milhões gastos pelos ingleses na compra dos direitos ao Barcelona em 2021. Cláusula que protege o Vasco de assédio, sobretudo de clubes de fora do Brasil. Gesto pro forma, porque Coutinho já deixou claro que seu objetivo é fixar morada em São Januário. A informação vem de fonte que participou de forma indireta da operação, confirmada por outra que esteve à mesa. Essa reportagem, como eu já mencionei, só para confirmar, é do jornalista Gilmar Ferreira, divulgou através do seu blog, ele que trabalha também no jornal Extra, tá? Só para ficar bem claro. Eu já tinha falado isso para vocês. Eu falei, olha, até onde eu tomei conhecimento, lá na Inglaterra surgiu a notícia que teria uma cláusula no contrato, um gatilho protegendo o Vasco de possível assédio de qualquer clube, né? Aí saíram com essa história que a cláusula era especificamente para o Flamengo. Eu ainda falei, é burrice. Se for para impedir um clube só é burrice, porque aí pode vir qualquer outro clube aqui então e contratar, né? Aí engraçado, aí iriam colocar uma cláusula para ele não jogar no maior rival e deixar ele livre para jogar em qualquer outro time, sendo que no rival é o único time que ele não quer jogar. Olha como é que seria contraditório. O único time que o cara não quer jogar, é o rival. Iriam botar uma cláusula só com o nome do rival. Ainda falei, é burrice. Porque aí pode pintar um Palmeiras, pode pintar um São Paulo, pode pintar um Botafogo, pode pintar um time de fora do país aí e levar. Agora não. Agora é o seguinte, ele tá no Vasco por empréstimo, 1 ano de contrato. Quando acabar o empréstimo de 1 ano, a opção de compra é do Vasco. Tá? Se aparecer qualquer time, pode aparecer o Real Madrid, só um exemplo, tá? Pode aparecer o Real Madrid. Ah, a gente quer contratar o Coutinho, arrebentou no Vasco, a gente quer trazer ele de volta para a Europa. Aí 2 coisas. Primeiro, o Coutinho tem que falar se quer jogar no Real Madrid ou não. Porque jogador não é objeto. Jogador não é igual um smartphone, não é igual uma folha de papel que você vende, você joga fora, você dá para alguém. O jogador é gente, é ser humano. Né? Então ele tem direito de escolher aonde ele quer morar, onde ele quer trabalhar e no caso do Coutinho, onde ele vai jogar. Ponto. Primeira coisa é isso aí. E segunda coisa, né? Vai ter que pagar os 20 milhões. Só que isso pro Real Madrid não é problema. Só que se o Pedrinho falar, não.
fizemos uma engenharia financeira aqui, o Vasco vai comprar o Coutinho. O Barcelona pode oferecer 10 vezes mais. Tá no contrato, tá escrito. O Vasco vai levar por 20 milhões de euros. 118, 115, 120 milhões. Vai depender da cotação, né? Quando acontecer a transação. Então, só para ficar bem claro, tá? Não existe cláusula, segundo o Gilmar Ferreira, não existe cláusula aí, tá? Envolvendo o nome do rival Urubu, nem de qualquer outro rival, em relação ao Felipe Coutinho. Existe a cláusula, sim, de proteção de assédio de qualquer clube do mundo. De qualquer clube do mundo, tá? Só para ficar bem claro para vocês aí, né, a título de informação, o registro, né, gente, dessa situação envolvendo o nosso craque Felipe Coutinho, tá, gente? Agora, eu quero falar com vocês aqui, deixa eu pegar minha colinha, que é muita coisa para falar, meus amigos. Deixa eu ver aqui, eu quero falar com vocês aqui, tá, sobre o Andrés Van Bergar. Tá, isso mesmo, Andrés Van Bergar, né? É o seguinte, o Vasco teria desistido, tá? Supostamente o Vasco teria desistido da contratação, acredito eu, que também deve ter desistido, acho que mais de 90% de certeza que esse jogador não chega no Vasco, tá? Tá muito avançado lá com o São Lourenço, parece que já até trocaram contratos. Informação que a gente tomou conhecimento hoje, tá? É de que a diretoria do Vasco, quando tomou conhecimento que os empresários do Van Bergar estavam abrindo uma espécie de leilão, que é isso, Álvaro Silva? Estavam negociando com o Vasco, negociando com o São Lourenço, negociando com o Corinthians, negociando com o Grêmio, ao mesmo tempo. O que isso significa? Álvaro, isso é errado? Não, não é errado. Não é errado. Só que o Pedrinho já tinha falado. Pedrinho já tinha avisado. E nós não vamos entrar em leilão por jogador nenhum. O próprio Pedrinho já tinha comunicado para a imprensa e para a torcida. Nós não vamos entrar em leilão por jogador nenhum porque nós não temos condições. Nós vamos mapear nomes, vamos ter que ser cirúrgico no mercado, não temos margem para erro, então nós não vamos divulgar nome agora para não atrapalhar por conta da concorrência no mercado. Então, a partir do momento que começa a surgir historinha, o Grêmio quer, o Corinthians quer, tá negociando com o São Lourenço, o Vasco falou, tô fora. E tá certo. E tá certo, porque numa dessa, aí o Pedrinho fala, e aí, Van Bergar, vai vir? Aí ele fala, então, eu conversei com o meu empresário, e aí o São Lourenço ofereceu 10 moedinhas de prata a mais, e agora? Aí vai falar assim, se você me der 15, eu vou jogar no Vasco. Aí o Pedrinho vai lá e fala, então eu dou 15 moedinhas de prata a mais. Aí ele fala, aí na hora de chegar no Brasil, ele fala, então, rapaz, o pessoal do Corinthians me ligou, aí me ofereceram 18 moedinhas de prata a mais, se quiser me dar 20, eu vou pro Vasco. Aí vira esse leilão. Aí no final das contas, acontece aquilo que a gente viu acontecer no ano passado. Jogador que vale X, chegando aqui no Vasco, 4, 5 vezes, 5x, 4, 5 vezes mais o valor que vale. Então o Pedrinho tá certo, a diretoria do Vasco tá certa, por outro lado o Van Bergar tem direito de atuar onde ele quiser, aonde ele bem entender, mas o torcedor do Vasco e a diretoria do Vasco não são burros, né? Então é o seguinte, quer jogar no Vasco? Que venha e venha ser feliz. Agora, quer dinheiro? Vai ganhar dinheiro também e vai ser feliz. Agora, não venha usar o Vasco para fazer mercado, balcão de negócio, para fazer leilão, né? Foi isso que eu entendi e eu super concordo. Assino embaixo com o nosso presidente, porque se a gente cai nesse conto do Vigário, a gente acaba trazendo um jogador super faturado aí, pagando 2, 3 vezes mais, porque existe suposto interesse de outros times, porque os empresários estavam negociando com mais gente. E o que deixou a diretoria do Vasco chateada é que o Van Bergar já estava acertado com o Vasco, já estava ali, já palavrado, tudo correto. E aí, na entrelinha, os empresários começaram a procurar mais time. Foi isso que deixou a diretoria do Vasco ali, com a pulga atrás da orelha, e o Vasco pulou fora do negócio. E tá certo, mais do que certo. Galera, agora eu quero falar com vocês aqui, tá? A gente já falou do Paulinho, né? Falamos de várias situações, falamos do Coutinho também, do contrato dele. Quero falar para vocês da Copa do Brasil, né? A CBF divulgou oficialmente nessa noite de segunda-feira que o sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil acontecerá na próxima quinta-feira, às 2 horas da tarde, na sede da CBF, tá, gente? Lembrando que o nosso Vasco, obviamente, está classificado. Do lado, vocês acompanham essa arte aí, né? Olha aí, ó, os times classificados para as oitavas, né? Red Bull Bragantino, Fluminense, Atlético Goianiense, Botafogo, Corinthians, o Galo Mineiro, o Urubu e o nosso Vasco, né? Aí do outro lado aí o Bahia, Palmeiras, Goiás, CRB, São Paulo, Juventude, Atlético Paranaense e Grêmio. Olha, galera, eu confesso a vocês, hein? Confesso a vocês, hein? Seria bacana, de repentemente, pegar aí, olha só, um Juventude, um Grêmio que vem numa péssima fase, de repente um CRB,
né? Até o próprio São Paulo, viu? Que não é bicho de 7 cabeças, não, mas é Copa é Copa, né? É mata-mata. Vamos ter que aguardar, esfregar as mãos e esperar o sorteio da CBF, pra gente tomar conhecimento, pra nós sabermos, né, qual será o próximo adversário do Vasco num mata-mata multimilionário do futebol brasileiro, a nossa querida Copa do Brasil, a competição a qual o nosso Vascão, né, a gente conquistou pela primeira vez em 2011, né? Já tem 13 anos dessa conquista, tá na hora já, né? A prateleira já tá empoeirada, tá na hora, né? Tirar aquele pozinho da prateleira, né? Passar aquele lustramóvel, deixar um espaço ali para colocar uma nova taça, né? Um novo caneco, né? Little Couto chegou, Paê tá on fire e o Vasco tá aí, ó, subindo para as cabeças. Quem viver verá. Vamos aguardar. Gente, é o seguinte, brincadeiras à parte. Quero colocar para vocês uma manchete bacana na tela do Bruno Lopes, tá? Do jornal AS da Espanha, o principal jornal esportivo, tá? Isso mesmo, lá da Espanha. Segue a manchete. Jornal AS da Espanha chama Bruno Lopes de o Hendrick do Vasco da Gama. Olha aí, rapaz, colocando, os caras lá da Espanha estão colocando o nosso querido Bruno Lopes numa prateleira a nível Real Madrid International Corporation, né? É bem bacana, gente. Olha só. Deixa eu ler para vocês aqui, vamos tentar ler um pouco de espanhol, né? Vamos tentar falar um pouquinho de espanhol agora é italiano, né? Espanhol é ahora. Vamos tentar falar um pouquinho de espanhol agora, amigos, hermanos. Então, olha só, galera, é o seguinte. Com solo 16 anos, el atacante se ha convertido em uma das sensações del gigante da colina, tras um debut com el primer equipo. Álvaro Silva, o que você falou? É o seguinte, que está falando aqui, com apenas 16 anos, o atacante, né, está virando aí uma sensação do gigante da colina e já tem o seu contrato com a equipe, né? Então, contrato profissional com a equipe, é mais ou menos isso que está dizendo aí essa reportagem do AS, do jornal espanhol. Diga-se de passagem, né, meus parabéns para a Espanha, que venceu a Eurocopa num jogaço ali diante da Inglaterra, né, gente? E a Espanha ali com o Lamine Yamal, né, e o Naki Williams, né? Dois grandes jogadores dessa nova geração do futebol espanhol. O Lamine Yamal completou 17 anos na véspera da final, né? Bem bacana. E o nosso Bruno Lopes tem 16, né? Então por que não? Se lá na Espanha o menino com 16 para 17 conquistou a Eurocopa arrebentando, jogando muita bola e também está arrebentando no clube dele, por que não o nosso Bruno Lopes pode fazer igual ou parecido? Por exemplo, o Neymar despontou no Santos com 16 anos, começou a jogar ali com mais frequência com 17, estourou com 18, arrebentou, jogou muita bola. Para quem não se lembra, depois ele acabou indo jogar no Real Madrid. Real Madrid não, ele chegou a assinar o contrato com o Real Madrid, mas depois, né, cancelou, assinou um pré-contrato com o Real Madrid, mas depois chegou ao Barcelona e deu um chapéu. Aí jogou no Barcelona, o restante da história todo mundo já sabe, mas esse não é o assunto, tá? Agora é o seguinte, galera. Quero falar com vocês sobre o basquete do Vasco, tá? Isso mesmo, olha só. Segue a manchete, uma nota de pesar, né? Uma nota triste. Morre Leonardo Paulo de Faria, multicampeão pelo Vasco e grande benemérito do clube. Ele que nos anos 60, tá, gente? Foi multicampeão, como eu já mencionei. Ganhou 3 campeonatos cariocas de basquetebol com a camisa do Vasco. 5 copas, deixa eu ver aqui, Gerdau Boscoli. E também ganhou 2 vice-campeonatos brasileiros. Então, olha só, hein? 3 cariocas, 5 Copas Gerdau e 2 vice-brasileiros. Então, meus parabéns, né, pro nosso querido Leonardo Paulo de Faria, ele que veio a óbito, ele que faleceu, né, que era benemérito também do nosso clube, que Papai do Céu tenha ele em um ótimo lugar e também conforte seus familiares, tá? Agora ainda falando do basquetebol, outra manchete, Cauê Vezola tem negociação avançada para trocar o Vasco pelo Pato na próxima temporada. Isso mesmo, o Pato Basquete estaria negociando ali com o nosso ala pivô, Cauê Vezola, ele que jogou muito bem aí na última temporada pelo nosso R10 Score Vasco da Gama. O nosso Vasco da Gama chegou aos playoffs, a fase mata-mata do basquetebol, né? A gente na Copa aí de basquete, a gente também acabou
derrapando, mas fizemos um bom trabalho, né? Logo no primeiro ano fizemos sim um bom trabalho, né? Fato é que o Vasco vai ter que se reforçar, né? Que já seria o segundo atleta que estaria deixando o Vasco, né? Vamos aguardar. E a informação veio do X oficial do NBB, tá, gente? Não é cavadinha, não é fofoca, não. É bem através do X oficial do próprio Novo Basquete Brasil. Gente, agora eu quero falar com vocês do assunto mais polêmico do dia, envolvendo o nosso ex-treinador Ramon Dias, né? O não vai abarar, é o seguinte, gente, né? O Ramon Dias, ele foi anunciado nessa segunda-feira de forma oficial pela diretoria do Corinthians, concedeu coletiva de imprensa, todo aquele trâmite que todo mundo já sabe o que acontece. Ele foi perguntado, né, sobre a saída conturbada do Vasco e coisa e tal, e agora tá no Corinthians, e ele falou muito, hein? Ramon Dias, falou que não recebeu nenhuma gratificação, não recebeu nada após a permanência na Série A, né? Tá reclamando, falou que foi demitido pelas redes sociais, pelo Twitter, né? Que eles tomaram conhecimento que eles tinham sido demitidos, e ainda afirmou que ficou quase 4 meses fora do clube e nenhum dirigente entrou em contato com ele, né? Nenhum dirigente entrou em contato com ele para tentar ver essa parada aí. Aí, galera, é o seguinte, surgiu a informação aí através do X do Nils Almirante na noite dessa segunda-feira, tá? Que os valores que o Ramon Dias estaria se referindo seriam de R$1.200.000, referentes a uma bonificação, uma premiação se o Vasco não caísse para a Série B, tá? Então, quando o Ramon Dias fala na coletiva do Corinthians, dá a entender que ele não recebeu nada, nem salário, nem nada, nem um copo d'água, né? Dá a entender isso. Só que a galera do Nils Almirante está afirmando que não. Está afirmando que é a bonificação, né? É o bônus, o que estava ali acordado em contrato. Se o Vasco permanecesse na Série A, né? Ele... Como é que fala? Aí, ele e sua comissão técnica ganhariam esse valor de R$1.200.000. Eu vou colocar o trecho para vocês verem dele falando, tá? Se a gente não tomar um direito autoral. E a gente já volta. Então acompanhe que eu já volto. Primero, a nosotros nos despidieron por Twitter. Creo que todo el país lo sabe, que nosotros hemos salvado a Vasco en una situación muy grave, muy límite. Y tuvimos 3, 4 meses que en ningún momento tuvimos una comunicación de Vasco. Ni del presidente, ni 77, de nadie. Mi teléfono no tiene ningún llamado de ningún dirigente de Vasco, después de haber hecho lo que nosotros hicimos por Vasco. Ni un agradecimiento, nada, cero. Pero el fútbol continúa. Y hoy nosotros tenemos que agradecer al presidente y a todos, agradecerle por esta oportunidad, porque Brasil nos gusta el juego, la dinámica, el rebasamiento que hay para 4. Es el único país que retrocede en 4. Y cualquier equipo puede retroceder. Y eso es una presión extra. Entonces, mucha presión, mucha dedicación. Esa presión nos gusta a nosotros. Estos nuevos desafíos nos gustan. Pero que sea bien claro, Vasco nos despidió. Y ni en 4 meses, ni el presidente, ningún dirigente de Vasco me llamó. Y yo soy el entrenador. Y también nos deben dinero del año pasado. Desde el año pasado nos deben dinero. Del contrato pasado nunca nos pagaron, nunca nada. Bom, agora que vocês já acompanharam, gente, é o seguinte, tem gente falando assim, é só no futebol onde se oferece bônus para um funcionário que já ganha salário para fazer a função dele. É verdade. Se eu concordo ou não, é outra história. Agora, a culpa é dele? Quem contratou ele? Não foi o Vasco que contratou ele? Não foi a 777 que foi lá e contratou ele na época? A SAF do Vasco? Foram lá e trouxeram ele? Tava lá no Al Hilal? Acabou o contrato dele lá e trouxeram ele pro Vasco? Chegou aqui, o Vasco tava... Como é que o Vasco tava ano passado, gente? O último colocado, 9 pontos no primeiro turno inteiro. Tava igual o Fluminense tá aí nessa draga agora aí. Praticamente. Vocês se lembram, né? O cara chegou o Payet, chegou o Paulinho, chegou o Maicon, né? Chegaram alguns jogadores, chegou o Verratti. O Vasco se reestruturou
Ele organizou o time, colocou o time para jogar com raça, com entrega. Por isso que o Orediano perdeu espaço, porque é chinelinho, ele que vai jogar na casa do chapéu, não quero aquele moleque aqui nunca mais, que ele é moleque, né? Mas enfim, gente, trabalhou, tem que receber. Eu queria saber se você, telespectador e telespectadora que está me acompanhando, se você estivesse trabalhando no seu serviço, na sua empresa, sei lá, aí chega o seu patrão e fala assim, olha só, a nossa empresa, a gente está no vermelho, estamos sem dinheiro, estamos quase quebrando. E a gente conta com o apoio de todos os funcionários. A gente vai honrar, a gente vai manter o salário de vocês em dia, só que se a gente conseguir fechar, se todo mundo conseguir bater a meta que a gente vai estipular para a gente conseguir vender o que a gente precisa vender e colocar dinheiro na empresa para a empresa ter fluxo de caixa, no final do ano, em dezembro, vamos dar um bônus para vocês. Tá aqui o contratinho para todo mundo, vocês assinam aí, tá? A empresa batendo a meta, vocês vão ganhar o bônus. Aí o funcionário vai lá, trabalha de madrugada, trabalha mais cedo, chega mais cedo, sai mais tarde, às vezes não tira nem hora de almoço, às vezes deixa de sair com a família fim de semana para estar trabalhando, para poder bater a tal da meta, para ganhar o tal do dinheiro. Aí bate a meta, a empresa se salva da falência, ganha um dinheiro, respira, fica no azul de novo no banco, aí chega em dezembro, o patrão só deposita o pagamento e o 13º parcelado e mais nada. Aí você fala, porra, peraí, mas o cara me prometeu, ele falou que eu ia ganhar um bônus, e por que agora ele não está me dando, sendo que a gente fez o que foi combinado? Aí você vai falar com o cara te nega a voz, o cara te manda embora pela rede social. E aí você põe um cara na justiça, aí você é o errado? Ah, Álvaro, então você está passando pano pro Ramon Dias? Não, não tô. O que eu tô falando é o seguinte, o torcedor do Vasco tem que parar de ser ingrato. Comigo o papo é reto. Não gostou do que eu tô falando? Então vida que segue, show, beleza, bacana, eu respeito a opinião de todo mundo também. Agora, isso é errado, tá, gente? Isso é errado. Tá? Eu não tô nem entrando no mérito se ele foi mandado embora, se ele pediu conta. Ah, Álvaro, mas ele fez merda no time, ele tava treinando mal, ele que vai pra PQP, tá todo mundo xingando ele, todo mundo, muita gente xingando, botando emojizinho, xingando ele de velho disso, velho daquilo. Mas peraí, porra, não tava no contrato? A 777 não foi atrás dele, não contratou ele pra ele vir jogar, pra ele vir treinar o Vasco? Pedindo pelo amor de Deus pro Vasco não cair, porque se o Vasco caísse ia ser um desastre pras finanças do clube. O cara chegou no Vasco, os jogadores chegaram no Vasco, ele fez a porra do time jogar e o time não caiu, porra. E aí na hora de dar o bônus pra ele, pra comissão técnica, ninguém deu o bônus. Aí demitiram ele. Se tem razão ou não na demissão é outra história, que até eu fiquei puto no dia que o Vasco tomou 4-0 pro Criciúma dentro de São Januário. Tá, até aí ok, vida que segue, tá lá no Corinthians lá, deixa ele se lascar com o Corinthians lá, sabe? Ah, se você nunca mais quer ver ele aqui no Vasco, beleza, eu entendo também, eu também não tô de boa. Tô super satisfeito, obrigado, né? Muito bem, obrigado, com o nosso querido Rafael Paiva, né? Que ganhou uma valorização salarial. Agora, é escroto, torcedor do Vasco, falando que o cara tá errado porque ele quer receber, porra. É errado. Isso é errado. E o que ele tá falando que ele quer receber é do ano passado. Ele não tá nem falando que quer receber os 20 e tantos milhões da rescisão que foi mandado embora, não. Isso aí é outros 500. Isso eu vou deixar para a Justiça Trabalhista. Deixa a Justiça Trabalhista investigar, deixa o Vasco montar ali as suas provas, montar ali o seu caso, deixa o Ramon Dias também montar a argumentação dele, as provas dele, as testemunhas, e deixa eles se resolverem no tribunal, se for para a Justiça, para a FIFA, para onde for. Isso é problema deles. Tem que pagar, trabalhou, tem que... Agora, se ele pediu conta, ele que vai pra fruta que partiu. Se mandar ele embora, ele tem que receber e ponto. O torcedor tem que parar de ver só o próprio umbigo. Aquela velha história, né? Quando roubam contra, o juiz é um safado, é um sem vergonha. Mas quando rouba a favor, fica quietinho. Não, tá bom, ganhou, tá bom, deixa. Isso é escroto, vou falar de novo, isso é escroto, tá? Isso não é, gente, isso não é atitude de ser humano, sujeito homem, se for uma moça, de sujeito a mulher. Isso não é atitude correta, tá? Se estava no contrato que ele tinha direito a esse bônus, se permanecesse, tem que pagar. Ah, mas eu não concordo, isso é errado. Dane-se, porra! Se concorda ou deixa de concordar, tá no contrato, se tá no contrato, aí tem que cobrar de quem? Da 777 que fez o contrato. Do Luiz Melo. Do Lúcio Barbosa, do Joshua Wander, do Paulo Brax.
É dessa galera que tem que cobrar. O Pedrinho falou que ficou muito puto de ver gatilho para dar bônus se o Vasco não cair. E olha aí, mais um gatilho aí, ó. Se o Vasco não caiu, bônus pro Ramon Dias. Só que nesse caso específico, ele já chegou para apagar um incêndio. Só que ele já chegou sabendo também que o Vasco tava na merda. Só que às vezes na negociação... Tô passando pano não, gente, é porque a gente tem que ser sincero. Às vezes na negociação a diretoria viu que ele não iria vir, falou, não, porra, vem, vamos te pagar X por mês, traz a sua comissão, e se o time permanecer na Série A, a gente dá um bônus. Tá bom assim? Acredito eu que pode ter sido isso. Agora, se não foi isso, é burrice quem fez o contrato. Agora, tem que pagar. Tem que pagar. Do mesmo jeito que tem que pagar os 500 mil reais de comissão do empresário do Payet, porra. Tô vendo gente falar que o empresário do Payet é safado, que é isso. Porra, gente, é o trabalho do cara. O cara é empresário, o cara trabalha, angariando recurso, angariando jogador pra cá, pra lá, pra vender, pra transferir. É o trabalho do empresário. Aí na hora dele receber o dele, ele não vai receber? É o trabalho do treinador. Treinar o time, não é? É. Só que se tava no contrato, ó, você vai treinar o time, vai receber X por mês. Se o time não cair, você vai ganhar um bônus. Ué, como assim? Como assim? Quer ver um exemplo? Quem trabalha de garçom, tem uma lei no estado do Rio de Janeiro, que é a lei do 10%. O garçom ganha o salário dele, isso aí vai de cada restaurante, vai de cada casa, né? Ganha o salário dele acordado ali na carteira, né? Segundo a CLT, na consolidação das leis trabalhistas, correto? Tá aí normal, né? E o 10%. 10%. O cara sentou na mesa do restaurante para consumir, a conta deu 300 reais, né? Exemplo, 30 reais, aí vai mandar na conta lá, 300 reais de consumo, tudo especificado, taxa de serviço, 10%, 330 reais o total. Aí o cliente tem o direito de falar, eu não vou pagar porque eu não concordo. Ok, aí tira da conta e não paga. O cliente fala, não, eu vou pagar porque eu gostei do atendimento, gostei do ambiente, pô, o garçom foi legal, a comida boa, não sei o quê, vou pagar pela taxa de serviço para ajudar a galera. Aí qual que é o papel do dono do restaurante? Repassar o 10% para quem está trabalhando, isso não é crime, é roubo. Papo é reto, tá? Não é roubo. Porque ele está pegando a taxa de serviço para enfiar no bolso dele e não está repassando para quem está trabalhando. Então é só um exemplo que eu quero dar para vocês. Ramon Dias tinha um salário dele definido e tinha um bônus estipulado. Se você ajudar esse time a ficar na Série A, você vai ganhar um bônus. Porra, ele ajudou e não ganhou. Vocês entendem? Então o que eu quero dizer é o seguinte, o que está escrito e acabou. Se é para bater, tem que bater na 777, tem que ir lá em Miami cobrar do Josh, tem que cobrar do Jorge Salgado que botou o Josh no Vasco, tem que cobrar o Lúcio Barbosa, tem que cobrar o Luiz Melo, tem que cobrar o Paulo Brax. É por isso que eu sou a favor de mudar as leis aqui no país. Esses caras fazem cagadas nos times, depois saem e aí fica o time aí morrendo com a roupa, se ferrando. Aí agora, por exemplo, o Pedrinho, que não tem nada a ver com isso, não contratou o Ramon Dias, não mandou o Ramon Dias embora, não fez contrato, não prometeu bônus pra ninguém. E agora aí, tá lá o Pedrinho lá, com esse abacaxi na mão pra descascar. E sem faca ainda, descascar na unha. Entenderam? Vocês entenderam? Agora tá lá o Pedrinho com esse abacaxi na mão. Agora, por outro lado, o Ramon Dias não deixa de ter o direito dele. É direito! Perguntem, vocês que conhecem, alguém conhece algum advogado? Pergunta aí! Pega o telefone e liga para um amigo de vocês que é advogado, um parente, um irmão, um primo que é advogado, que está fazendo direito, que já fez direito. Pergunta, dá um Google também. Pergunta para a pessoa, fala, olha só, pode isso? O cara tem o salário, o clube prometeu um bônus e não pagou o bônus. O advogado vai falar assim, olha, se foi estipulado em contrato, se foi ali homologado em cartório, tal, tudo registrado certinho, num contrato trabalhista, tem que pagar. O clube está inadimplente. Agora, se for de boca, aí o cara que, ou o cara ou a mulher, não foi sujeito homem ou sujeita mulher para honrar o que falou, né? E ele acabou sendo iludido, se for de boca. Aí, se for de boca, meu irmão, é vida que segue, porque aí de boca é complicado mesmo. De boca, porra, de boca é difícil. Ninguém vende um carro de boca. Ah, me dá o carro aqui, quanto que é o carro? Aí, 30 mil. Então me dá a chave do carro aí eu te dou o dinheiro daqui 20 dias, pode ser? Aí o cara some no mapa com o seu carro. Aí você vai lá, vai no cartório, passa o carro pro nome do cara, achando que o cara vai te pagar, o cara não te paga nada. Diferente se você vai com o cara no cartório, você chama um advogado,
Você faz a documentação e coloca eu, fulano de tal, nascido em tal ano, CPF tal, RG tal, tô vendendo meu veículo, modelo tal, ano tal, placa tal, para fulano, assim, 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 no valor assim, 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 acordado em tantas parcelas assim, 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 porque aí se o cara não te pagar, você põe o fumo nele depois. Você vai na justiça, você bloqueia, você pede penhora, porque aí você não, no prejuízo você não vai ficar, porque está assinado. É contrato, é diferente. É igual, sei lá, na concessionária comprar um carro. Você vai assinar tudo. Não pagou, meu irmão? Suja o nome e fica em BA. Busca a apreensão. Tá de rolezinho na rua, chega os heróis aí, chega os cana, encosta. Pede o documento, fala, opa, desce do carro, esse carro está em busca de apreensão, está pedido pelo banco. É assim que funciona. Entendeu? Então, o que está escrito, galera. Não tem desenrolo. Não tem. Tá? Não tem. Desculpa, mas não tem. Se alguém fez cagada aí, foi a diretoria do Vasco, que não é o Pedrinho, hein? Pra ficar bem claro, hein? O Pedrinho tá pegando essa merda toda agora aí, que não tem nada a ver com isso. Não foi ele que montou aquele time do ano passado. Não foi ele que botou o Luiz Melo na SAF. Não foi ele que contratou o Paulo Brax. Não foi ele que foi atrás do Ramon Dias. Não foi ele que fez contrato com o Ramon Dias. Não foi ele que prometeu bônus pro Ramon Dias. Não foi ele que demitiu o Ramon Dias. Quem fez essa cagada toda foi a dona 777. Como vou falar mais uma vez. Jorge Salgado, Josh Wander, né? O Lúcio Barbosa, Luiz Melo e Paulo Brax. É essa turma que tem que ser cobrada. Tá? Agora, o Vasco vai ter que morrer com essa roupa. É por isso que eu falo que tem que mudar as leis. Porque os caras fazem a cagada e o clube fica na merda. Literalmente, tá vendo? Até combinou. O dirigente faz a cagada, caga tudo e o clube fica na merda. O dirigente vai embora. Vocês entendem? E isso tem que ser mudado no Brasil. Não adianta nada ter um monte de lei de SAF, lei disso, lei daquilo, mas não tem lei nenhuma protegendo o clube. Não tem, porque fizeram muita cagada, muita dívida, e agora quem tá pagando? O associativo, o Pedrinho. O Pedrinho vai ter que correr atrás desse dinheiro, vai ter que desenrolar com o advogado, vai ter que botar o jurídico do Vasco nessa parada, vai ter que tentar negociar com o Ramon Dias, vai ter que ir em tribunal, não sei o quê. Pra quê? Tudo merda que a 777 fez. Tá, gente? Então, olha só. Tô puto com o Ramon Dias? Tô. Porque ele podia também ficar quietinho. O Ramon Dias não precisava. O Ramon Dias não precisava sentar lá na mesa de imprensa do Corinthians, daquele time horrível, daquela agremiação nojenta. Que o Corinthians também já está se tornando o segundo Fluminense, né? É o segundo Fluminense, né? Porque se o Vasco amanhã inventar uma camisa verde, é só um exemplo, né? Verde não. Uma camisa, vamos botar aí, sei lá que cor. Uma camisa amarela, pronto, a camisa, né? O Vasco inventar uma camisa amarela para jogar como terceiro uniforme, o Fluminense vai lançar uma camisa amarela. Se o Vasco pegar a música do Mamonas Assassina para poder fazer uma paródia para a torcida cantar, o Fluminense vai copiar. E o Corinthians está indo pelo mesmo caminho. Tudo que o Vasco faz, o Corinthians faz, inclusive o treinador. Inclusive o treinador tá na merda agora e quer repetir o feito do ano passado levando o Ramon Dias. Né? Aí o Vasco foi atrás do Brian Rodrigues, o Corinthians foi e levou a porta na cara. O Vasco foi atrás do André Ramalho, o Corinthians foi e conseguiu tirar o André Ramalho da jogada. O Vasco estava negociando com o Andrés Wolbergal, o Corinthians entrou na parada só para tumultuar o negócio. Só para atrapalhar o negócio. Aí o Ramon Dias, o que ele podia ter feito? O Emiliano adora postar coisa no Instagram. Vamos, eu sou Vasco, o melhor tá por vir, eu amo esse clube, não sei o quê. Por que não pegaram a porra da rede social? Por que não fizeram um vídeo, então, de 5 minutos na rede social falando a verdade? Né? Vamos brincar aqui, falar um pouco de espanhol. Né? Fala, irmãos, torcedores como é que fala? Torcedores não, oh meu Deus, agora fala los indios, né? Los indios del Vasco, estou aqui para falar com vocês sobre a dívida do clube, da comissão técnica, me foi prometido muito valor e não foi pago. Deveria ter falado isso. Se era para botar a boca no trombone, Ramon Dias, não precisava pegar o palanquezinho do Corinthians para se aparecer e falar do Vasco, porra. Para tentar rivalizar, para tentar criar uma situação. Tá? Você poderia muito bem ter feito isso dentro da sua casa, na rua, em qualquer lugar, um vídeo na sua rede social. Pronto. Falava, ó, o que aconteceu no Vasco foi isso, combinaram com a gente isso, e não foi cumprido. Pronto. Mas não, Ramon Dias preferiu, o Emiliano preferiu ir lá no podcast do Dieguinho fazer fofoquinha. Ah, porque o Dieguinho, não sei o quê, porque não chegou jogador, porque não sei o que lá. Aí agora o Ramon Dias vai lá, senta na coletiva de imprensa do Corinthians para falar do Vasco.
Se eu sou o presidente do Corinthians, eu ia falar pra ele, ó, fala de Vasco não, você tá no Corinthians. Se eu sou o presidente do Corinthians, eu falava, você tá no Corinthians, você não tá no Vasco, Ramon Dias. Você quer lavar sua roupa suja com o seu ex? Liga pra ele. Sabe? Aquele relacionamento mal resolvido? A pessoa separa do ex ou da ex, aí vai e arruma outro. Aí tá do lado do outro, tá ligando pro ex pra lavar roupa suja. Isso não existe, porra. Não existe. Primeiro você lava roupa suja com ele e depois você vai morar com o atual. Não tem como você usar a casa do atual e chamar o ex pra ir lá na casa do atual pra poder conversar, pra lavar roupa suja de águas passadas. E é o que o Ramon Dias fez. Usou a sala de imprensa do Corinthians pra falar do Vasco. Aí ficou feio pra ele, ficou feio pro Corinthians, sabe? Essa palhaçada. Então, eu não tô passando pano pra ninguém. Ramon Dias tá errado em fazer do jeito que ele fez, tá? Vou reiterar, ele deveria ter falado isso na rede social dele. Contado tudo pra torcida. Tudo. Porque é engraçado, antes ele não podia contar nada por ética do trabalho. Ele e o Emiliano, agora pode contar? Agora não tem mais ética? Só porque tá no Corinthians? Aí não tem mais ética. Ramon Dias falou que o problema não era o Vasco. Era 777. Então por que ele não foi bem incisivo ao falar hoje? Olha, meu problema é com a 777, a 777 fez isso, a 777 fez aquilo. Não, ele falou, El Vasco, de uma situação, salvamos El Vasco de uma situação, e El Vasco não nos pagou nada, até agora, nada. Aí quando ele fala nada, parece que o Vasco não pagou nem o salário dele, parece que o Vasco não deu nem um copo d'água para ele, parece que o Ramon Dias estava dando do bolso dele para trabalhar no Vasco. Então eu quero entender também essa parada aí. Se é só a premiação, se é salário, que porra é essa? Porque é tudo bagunçado no Vasco. Porque a 777 falou que estava tudo em dia, salário em dia, direito de imagem, as luvas de jogador, tudo em dia. Engraçado. Cadê os jornalistas vagabundos para falar a merda que a 777 fez no Vasco? Porque estava tudo errado e os jornalistas tudo passando pano, falando que estava tudo certinho no Vasco. Foi só o Pedrinho entrar, começou a merda aí pro ventilador. Aí apareceu salário atrasado, aí apareceu luva de jogador que não recebeu, aí apareceu comissão de empresário para pagar, aí apareceu o contrato com o escritório de advocacia, aí apareceu o contrato com consultoria com o CEO do Botafogo. Aí vai aparecendo a merda. Aí para completar, o Ramon Dias vai lá e faz palhaçadinha lá no Corinthians citando o nome do Vasco. Então isso aí tem que ser resolvido. Isso tem que ser resolvido, tá? Isso vai virar uma bola de neve maior ainda. Vai ganhar repercussão aí e o Vasco pode tomar um prejuízo milionário nessa história aí. Milionário nessa história aí. Alô, Pedrinho, já que o cara tá fazendo tanto questão nessa porra desse 1,5 milhão, se ele tem direito mesmo, se tá em contrato, se não tá também dane-se. Ele que vai pra Argentina. Se é que vocês me entendem. Se tá no contrato, Pedrinho, parcela, liga pra ele, fala, Ramon Dias, é 1.200.000, meu querido? É. Então olha só, eu vou pagar aqui 50 mil por mês, tá? 24 vezes é do jeito que o Vasco pode pagar. Nós não temos mais do que isso. Devo, não nego, pago quanto puder. Tem que ser assim. Ah, vou pagar 100 mil por mês aqui, vou parcelar. Tem que ser assim. Porque isso não tá certo, tá? Isso não tá certo. Essa situação não foi certa, a atitude da diretoria do Vasco com o Ramon Dias, e não foi certo agora o jeito que o Ramon Dias fez, a forma que ele conduziu para falar também do Vasco na mídia, usando o Corinthians de palanque, de holoforte, de comício, né? Para tentar se engrandecer em cima do Vasco usando o escudo do Corinthians. Ramon Dias, na boa, o time do Corinthians é uma merda. Pedro Raul é outro, fraco. Yuri Alberto é pipoqueiro. Tá? Papo é reto. Não tem mais o goleiro Cássio aí. Não tem mais Paulinho e Renato Augusto para salvar o Corinthians. Sabe o que vai acontecer, Ramon Dias? Você vai morrer com essa roupa, você vai se dar mal com esse Corinthians aí. E outra coisa, viu? Tá reclamando que não recebeu no Vasco? Vai passar até sede aí em São Paulo, se é que você me entende, Ramon Dias. Só não vai passar fome porque você é um cara muito bem resolvido financeiramente, teve uma carreira muito vitoriosa como jogador, né? Tava no mundo árabe ganhando um rio de dinheiro também há pouco tempo. Porque olha só, hein? O Corinthians está correndo o risco de acabar, hein? Se estão falando da dívida do Vasco, o problema do Corinthians é 10 vezes pior do que o problema do Vasco. Um time que tem um estádio para 45 mil torcedores, que joga todo jogo lotado, uma renda de 3 a 4 milhões todo jogo e não paga salário de ninguém, não paga a parcela do estádio, é dinheiro de patrocinador que supostamente é desviado, é laranja lá no interior paulista, é laranjada, é suco de laranja, é o que vocês quiserem.
É torcida organizada invadindo o CT para bater em dirigente. É jogador na baladinha. É, Ramon disse, ó, você tá no rabo de foguete, tá? Depois não fala que você não foi avisado, Ramon disse. Você perdeu a chance de ficar na Argentina e fazer um acordo com o Vasco, tá? Perdeu a chance de manter o seu prestígio com o torcedor e receber esse dinheiro aí parcelado. Agora você vai arrumar uma briga com o Vasco na justiça. Agora você ganhou a antipatia da torcida do Vasco, porque acha que tá no Corinthians, tá achando que tá abafando, né? Beleza. Final do ano é troca ideia, beleza, Ramon? Show, Ramon Dias. Você e o seu filho Emiliano Dito. Final do ano, a gente vai ver quem vai ficar na Série A, quem vai cair, quem recebeu o salário, quem não recebeu. Show? Então fica aí o registro. Tá, gente? Olha só. Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos para falar do nosso Vasco da Gama. E eu vou ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!